E aí, galera, beleza? E aí, o crente ou visitante de templo de alvenaria pode ou não pode? Deve ou não deve votar no 3? É isso mesmo, galera. Eu vou estar reagindo a alguns vídeos aqui, equivalente a 5 vídeos. Então, os 2 primeiros vão ser mais voltados para essa parte de política e religião. E no final, galera, o último vídeo que eu vou estar reagindo é um vídeo que o rapaz vai estar explanando sobre o Epstein. Eu não quero entrar muito nesses vídeos, ficarem ali falando muito, reagindo muito, porque acho que é um tema muito difícil. Mas eu vou deixar para vocês aqui, galera. Cuidem dos seus filhos, seja menino ou menina. Seja de 2, de 5, de 10 ou de 12 anos, ou de 15. Cuidem das suas crianças. Não é em vão e não é de graça que crianças pelo mundo inteiro somem. Não é em vão. E vocês viram, as crianças somem, são levadas e são consumidas de várias formas, galera. Tá? Então, ame o seu filho, cuide do seu filho, ensine o seu filho, tá? Muitos pais e mães dão o telefone, o celular na mão da criança, aí a criança vai se transformar numa criança ansiosa, né? Tá ali só passando um feed dos desenhos que gosta e não gosta, sendo que é a sua obrigação como pai e mãe ensinar, conversar com o seu filho. Então, mesmo que seja chato, você tem essa obrigação, você mãe e você pai. Se você não tem paciência, então não faça filho, tá? Não é o celular que tem que ensinar seu filho, muito menos os vizinhos ou a escola. Ensinamento vem da mãe e do pai. Assim eu espero que vocês entendam. Se vocês concordam ou não com o que eu disse aqui, deixa aí nos comentários. E deixa também nos comentários se você que está assistindo, você tem filho ou tem filha. E quando você anda com seu filho na rua, qual é o lado que o seu filho ou a sua filha anda da calçada? No lado de dentro ou do lado de fora da rua? Beleza? Então, bora aqui reagir uns vídeos, galera. E não esquecem, tá? Quer aprender a economizar? Quer aprender a investir? Quando investir? E para quem investir? Treinamento MDF. R$37, 54 aulas, e assim que eu puder, eu vou estar aumentando a cartilha lá de treinamento com mais informação. Beleza? Vale muito a pena. Não espere por aposentadoria, galera, porque a aposentadoria de hoje, ela já está rodando no negativo, tá? Ela já está rodando no negativo. Paga o INSS quem está trabalhando hoje e ainda falta. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. E aí, galera? Se daqui 5 ou 7 anos vai ter mais robô do que humano trabalhando. Ou daqui 10 anos, vamos colocar que daqui 10 anos, vai ter mais robô trabalhando do que humano. E aí, como que vai conseguir contribuir para o INSS se não vai ter humanos trabalhando? Então, cuide da sua família, procure se aposentar você mesmo. Busque informação, comece a investir e cuide da sua família, beleza? Bora que reage aos vídeos? Vejam que absurdo. Justiça proíbe a Bíblia e o uso da frase sob a proteção de Deus nas aberturas de sessões da Assembleia na Paraíba. Isso é proibido. Tá vendo? Na Paraíba. É no Brasil, hein? Não é longe lá na China, não. Segura! O órgão especial do Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu por maioria declarar inconstitucional o uso da expressão sob a proteção de Deus, que é sempre usada na abertura das sessões da Assembleia. Antes de começar qualquer sessão, seja quem for relator, seja quem for abrir os trabalhos, sempre diz, sob a proteção de Deus, vamos abrir os nossos trabalhos. Todas as vezes que tem sessão, começa assim. Um exemplo, aqui eu sempre dizia, que eu não disse porque ficou muito tempo, você é a mesma coisa, eu dizia sempre, quem confia em Deus tem a vitória. Isso. E a força do bem derrota o mal. Então eu usava sempre aqui a palavra de Deus, como às vezes a gente usa. A gente usa. Sempre usava não. Eu sempre usava esse jargão. É. Mas a gente usa aqui. A gente que Deus usa. abençoe e tal. E aí? Isso, e usa algumas músicas, bota um hino, às vezes bota, né? Homenageia todas as classes, sejam elas do grupo de protestantes, A gente não tá proibido de fazer. católico, não. A gente não é proibido. Assim, a gente não tá proibido, mas assim, mas isso é nada demais numa assembleia. Numa sessão, num evento, você usar. Não, pelo contrário. Que todos sejam abençoados por Deus. Exato. Se não for Deus, vai dizer pelo diabo, é? Exatamente. Foi por quem? Por Alá? Pois é, mas aí, o que o Tribunal de Justiça alega é que, e também proibiu a manutenção da Bíblia. Tem uma Bíblia assim do lado, que fica perto da tribuna. Eles... Tá vendo aí? Já estão querendo proibir o uso da Bíblia. Então, eu vou reforçar de novo a minha pergunta. Você que é crente, ou cristão, ou visitante de templo de alvenaria, será que você deve ou não deve votar em pessoas, senador, vereador, prefeito, senador e presidente? Você acha que você deveria votar em pessoas de esquerda? Pessoas que é ligado ao 13? Essas pessoas que estão querendo proibir essas ações cristãs são de esquerda. E aí, responde pra mim, se você
é visitante de templo de alvenaria ou você é crente? Coloca pra mim nos comentários se você tem coragem. Se você votou no 13 e se você planeja continuar votando no 13. Começa sempre dizendo sobre a proteção de Deus. E aí, o Tribunal de Justiça da Paraíba disse que houve um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público sob o entendimento de que tais práticas, ou seja, usar a Bíblia e falar o nome de Deus, violam o princípio da laicidade do Estado e neutralidade religiosa do poder público. E agora? Que absurdo, né? Olha que ponto que nós chegamos. Tantos problemas para a gente discutir no nosso país, no Estado da Paraíba. Então, se discutindo no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, se usa o nome de Deus ou não. Rapaz, que absurdo. Se usa esse nome, com a proteção de Deus. Não pode usar esse nome. Com a proteção de Deus. E nem usar a Bíblia. Não, já pensou? Que absurdo. Eu fiquei... Eu digo, não, eu vou procurar saber direitinho. Mas é isso mesmo que nós estamos falando. Porque o problema que tem nesse país, no Estado, em todo canto, são tantos problemas pra gente discutir. A justificar. Tá vendo aí? E aí, você acha da hora proibir a Bíblia, proibir o nome de Deus? Você deve mesmo continuar votando no 13? Você que é crente? Bora em próximo vídeo. Mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da Igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da Lá na China, hein? foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. A Zion foi fundada em 2007 e está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jim Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Recentemente, uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas... Vocês acham que isso não pode acontecer aqui no Brasil? Acha mesmo. Aí você que é crente vai continuar mesmo votando no 13. Será que essa é a melhor escolha mesmo? Ou você só tá pensando no seu umbigo? Pensando, eu tenho que garantir o meu bolsa esmola, né? Aí você acha que só se tiver uma mudança de presidente vai acabar todos os benefícios no mundo? Como que pode ser tão uma cabecinha tão de idiota? Ai. Pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. É que quando eles veem um lugar onde essa fé está pujante, crescendo com mais força, a liderança do governo maior acaba tendo uma preocupação e tenta limitar os caminhos dessa perspectiva de espiritualidade a partir, dessas referências cristãs. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e prender os caras. Pede a libertação imediata deles. Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Na prática, a medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. O governo... Tá vendo aí? Então, se você quer que isso chegue até aqui, e já tá começando, vocês viram, né? Continue votando no 13. Você aí que, é um visitante de templo de alvenaria, porque deve ser só isso mesmo. Porque pra mim, um cristão, votar no 13, pra mim você não tem um bom caráter. Ou o cérebro é desligado, Pode ter acontecido alguma coisa lá na sua geração, no seu começo de vida que desligou os neurônios. Pode ter sido. Nem vou falar as palavras que vem na minha cabeça aqui não, para não perder meu canal. Já perdi 2, vou perder mais um. Bora, próximo vídeo. A fila de espera do INSS atingiu o patamar mais alto já registrado na história. São quase 3 milhões de pedidos de aposentadorias, pensões e benefícios por incapacidade. É uma fila que ninguém...
Você acha que você vai mesmo se aposentar? Vai continuar esperando por esmola dessa porcaria de governo? Ninguém vê, mas imagina se não fosse virtual. 2.862.000 pedidos de cidadãos à espera de resposta do INSS. Um deles é a Danice. Com problema de visão, pediu aposentadoria por invalidez em 2020. Demorou tanto que ela já pode se aposentar por tempo de serviço. É desgastante, viu? Você todo dia tá ali olhando, tá em análise, nada é alterado nunca, né? No meu caso, nunca. Dia 8 de dezembro já tá fazendo 5 anos que eu tô nessa lida. De janeiro até agora, o número de novos pedidos de benefício... Galera, busque por informação. Como economizar para você acelerar o pagamento das suas dívidas. Pagou suas dívidas, comece a investir. Comece ali nas rendas fixas. Usando um exemplo, as caixinhas do Nubank. Também tem os porquinhos lá do PicPay. Tem as caixinhas também do Mercado Pago. Comece nas rendas fixas. E galera, esqueça, se você vê algum CDI, algum CDB 140%, 150% que nem tinha no Banco Master, né? Esquece, isso não existe. Não existe. Tá? Várias rendas fixas. Depois comece a estudar sobre ações. Depois comece a estudar sobre fundo imobiliário. Depois estude um pouquinho sobre Bitcoin. Depois um pouquinho sobre dólar. A cada item que você investir será uma cesta. E quanto mais cestas, mais forte serão os seus investimentos. Quando um está em cima, outro está embaixo. Quando um está embaixo, outro vai estar em cima. Então pense no seu futuro. O que você deixará para sua família caso você feche os olhos hoje? Se você é o comandante da casa, é você que banca a casa, banca a sua esposa e 2 filhos. Se você fechar os olhos hoje, quem vai cuidar financeiramente da sua casa? Então você que é o homem, você tem a obrigação, tá lá na Bíblia, obrigação de cuidar da sua casa. Então aprenda sobre investimentos e pense no seu futuro e o futuro da sua família. Bora. Senhoras e senhores, boa noite. Deixa eu dar uma olhada nessa manchete. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR sem comprovar. Nicolas aceitou parar de jogar de futebol, diz sua esposa sem comprovar. 13/2, logo no dia 13, né? Brincadeira, hein? Logo na sexta-feira 13, hein? Que por coincidência quebrou o meu relógio ali. E pensa um relógio que era inquebrável. Já bati ele várias vezes sem querer nas coisas, na parede, nunca nem riscou. Aí eu fui descer da cama e aí o meu peso do meu corpo ficou sobre o meu braço. E quando eu me virei, quebrou a pulseira do meu relógio. E não é um relógio de R$50 não, hein? Mas vamos dizer que foi uma coincidência? Vocês estão de sacanagem. Olha o nível de credibilidade desse roteiro digno de Hollywood do Gonê, ao dizer de que você, basicamente, tinha um ex-presidente querendo matar o Lula. Se a gente quisesse capturar o Lula, era só botar 251 dentro do carro e pegar ele, poxa. Agora, vocês podem imaginar que talvez, em um processo, foram ouvidos ambas as partes. Digo para os senhores, Bolsonaro, que é o alvo maior dessa denúncia, não foi ouvido. Aqui nesse país, traficante é ouvido e um ex-presidente da República não. Agora, na CPI, Bolsonaro não foi ouvido e foi indiciado. E agora... Sem falar que o 9, o 13, dava entrevista de dentro lá do quartinho dele com as portas abertas. Que nunca teve as portas fechadas onde ele esteve, né, nos 2 anos que ele ficou, né? Nem as portas eram fechadas e até em entrevista o 13 dava. Olha que cadeia da hora, né? Mas, enfim. E qual é a cadeia do 22 de hoje? E aí, como será? Será que tá justo isso aí? Tá justo, não tá justo? Coloca aí nos comentários. Na denúncia ele também não foi ouvido e assim 38 anos de cadeia pra ele como denúncia. Agora, pergunto pra vocês, por mala de dinheiro encontrado na casa dele? Responda pra mim. Não! Foi por dinheiro na cueca? Não! Foi por corrupção? Não! Por tráfico? Não! Homicídio? Não! Foi um golpe de home office que tinha literalmente um cara vendendo algodão doce no meio do golpe, poxa. Uma terrorista que usou um batom e o outro com estilingue. Agora, prenderam até um morador de rua. Ele tava querendo o quê? Invadir aqui pra poder morar? Graças a Deus que ele não chama bolo, senão ia ficar suspeito, né? Agora, um golpe sem armas, um golpe sem exército, sem mortes, sem noção. Eles fizeram isso com o impeachment da Dilma. Golpe, golpe, golpe. Se tirar o vocabulário de vocês, golpe e fascista, vocês ficam mudos.
Aí eu quero falar pra vocês que estão aqui e Brasil, sabe o que é golpe? Um cara se colocar como pai dos pobres e gastar o dinheiro do pobre pra viajar o mundo com a Janja. Golpe é um governo do amor ganhar e ter ciclista morrendo 6 horas da manhã com um tiro na cabeça. Golpe é não ter ninguém da Lava Jato preso hoje e Sérgio Cabral condenado há 400 anos fazendo videozinho de política em cima da sua cobertura. Golpe é o cara gastar 16 bilhões com Lei Rouanet e falar que não tem dinheiro para poder ajudar a segurança pública. Golpe é dar prejuízo em estatal que o Bolsonaro deixou lucro. Golpe são as câmeras do dia 8, senhores, que magicamente desapareceram. Golpe é um inocente tomar 17 anos de cadeia e traficante ser solto pelo STF. Golpe é prometer picanha, enganar pessoas simples e pobres só para ganhar voto e depois a imprensa sugerir comer grilo porque tem rico em proteína. Golpe é ministro do STF dizer que derrotamos o bolsonarismo. Golpe é o ministro do TSE quando anunciou a vitória do Lula falar pro Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida. Golpe! Galera, vocês acham normal isso aí? Pessoas que fazem parte da alta cúpula do STF com palavras dessa? Vocês acham normal isso aí? Um grupo que não devia ter lado, não deveria ter lados, nem de direita nem de esquerda. Eles deviam ser a justiça e não manipular a justiça da forma que estão fazendo. Que nem o escândalo dos 129 milhões do Banco Master. Cadê que ele deu 48 horas pra senhora dele se explicar? Não deu, né? Por quê? Será porque ele tinha medo da esposa? Porque no fundo, todo homem casado sabe. No fundo, quem manda é mulher. E não vem choramingar aqui não, que essa é a verdade. Tá? Mas não vou ficar aqui prolongando não. É um vagabundo, mentiroso, ladrão que é o Lula, condenado em 3 instâncias, ser presidente da República. Golpe é o que vocês de esquerda fazem todos os dias aqui no Brasil, prometendo o paraíso e entregando o inferno. Golpe é o meu ovo que tá caro, igual o café. Golpe é meu ovo que tá caro, igual o café, igual o azeite. Fora Lula e aqui, não adianta resmungar, a gente vai voltar. Aceita que dói menos. Obrigado, presidente. E galera, 1º de março, eles vão fazer algumas paralisações em algumas cidades do Brasil para pedir o impeachment do 13, tá? E não só do 13, mas de algumas outras pessoas também. Então, se você quer um país mais forte, mais unido e com menos imposto, criatura, com menos imposto, vamos apoiar da forma que a gente puder. Eu já estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua também. Bora aqui para aquele vídeo que eu falei para vocês que eu ia reagir sobre do Epstein. Galera, cuidem dos seus filhos. Tá? Se você não for cuidar do seu filho, nem faça. Se você conhece uma mulher, uma moça ou uma mulher, sei lá, enfim, use o nome que quiser, que tem um filho ou tem uma filha, e você não tem paciência, nem fique com essa mulher. Porque você se torna a referência daquela criança. Você se torna a referência. E o exemplo. Então, se você não tem paciência, não gosta de criança, não se envolva com pessoas que têm. Porque você vai passar por nervoso, vai perder sua paciência, vai chatear essa criança e também vai chatear a mãe dessa criança. Então, se você tem o seu filho, seja pai. Não interessa. Já que fez, tem que ter o caráter, ou desenvolver o caráter de pai. Se vira. Tá? E se envolver com a mulher que já tem filho, não se esqueça, você se torna o exemplo da criança. Bora aqui pro vídeo, galera. E antes de eu entrar aqui no vídeo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tome cuidado com os jogos e com os desenhos que os seus filhos assistem. Tá? Se vocês buscarem um pouquinho de informação sobre esse Epstein, tem muitas coisas, tanto do desenho do Bob Esponja, tanto da Nickelodeon, né? Esses desenhos cartoons também, com referências malignas, ensinando de uma forma secundária os seus filhos. Tome cuidado. Principalmente com esse jogo chamado Roblox aí, tá? Não deixe os seus filhos jogarem, tá? Tem muita coisa errada lá dentro do jogo. E aí você quer se livrar do seu filho, põe um celular na mão dele, ele só vai aprender o que não presta, e aí depois, daqui 15, 20 anos, ele vai estar te batendo e a culpa é só dele, né? Ah, que menino mal educado.
foi mal educado mesmo, né? Não teve educação nem da mãe, que agora as mulheres empoderadas têm que também ajudar a custear financeiramente as casas, né? E aí quem ensina o filho? A escola, o vizinho, a rua, o Roblox? Vou me estender não, bora aqui pro vídeo. Senhoras e senhores, o caso Epstein. Esse caso é um daqueles de embrulhar o estômago. Um tapa na cara da sociedade. Magnatas, milionários, poderosos, políticos, jogadores de futebol, empresários, todo tipo de gente que já se viu. Vamos do começo. Desde 1996... teve denúncia. E eu lamento muito que a gente precise de e-mail ou prints de e-mail para acreditar na denúncia de mais de 200 mulheres. Quantas e quantas vezes veio à tona o caso Epstein. Mas como tudo, era um hype e era esquecido. E dessa vez trouxe nomes como Trump, de direita, Clinton, de esquerda, Bill Gates e várias teorias da conspiração, tipo conversa sobre pandemia. Meio que os caras planejavam tudo o que ia acontecer. Uma sociedade além da nossa. E isso porque não saíram nem metade dos arquivos. A pergunta que eu te faço é, quantas vezes o Brasil foi citado nisso? Mais de 1000 vezes. Milhares de crianças foram traficadas do Brasil pro mundo. Eu sei que a gente não pode mudar o passado, mas a gente deve punir cada um daqueles que participou dele. Eu dediquei algumas horas da minha vida para estudar o caso, para ler os arquivos direto do site do governo americano. E aí eu penso, o que eu posso fazer além de comentar sobre o caso? Será que isso acabou quando Epstein morreu? Se morreu? Eu comecei a fazer perguntas. Eu acho muito pouco provável que esse cara morreu, tá? Porque ele apareceu já morto dentro da cadeia. Galera, você vai acreditar mesmo nisso? No meio da madrugada ele sai, vai para um outro lugar, ele é milionário, depois vem em qualquer lugar do mundo, faz uma cirurgia, corta o cabelo, compra uma lente, muda a cor do olho e coloca um cara lá, já era. E aí cheguei em um ponto. A gente não pode mudar o passado, mas o que a gente pode fazer pelo futuro? E aí uma pessoa muito influente do Brasil me mandou uma mensagem, falando sobre um caso que talvez a gente possa mudar. Um caso que já teve centenas de denúncias. Um caso que já veio à tona várias vezes. Mas como tudo no nosso país é questão de hype. Há 2 anos atrás nós gritamos justiça por Marajó. E adivinha, Marajó não mudou. Há 2 anos atrás foram presas pessoas que compraram crianças, que estupraram crianças. E bastou uma ligação pra eu saber que essas pessoas estão soltas. E por mais que o caso do Epstein tenha sido horrível, eu me pergunto, isso acabou? Por que a sociedade naquela época... Não acabou, galera. Na década de 90 não ouviu as denúncias. Por que a gente não ouve as denúncias? Então eu quero usar esse vídeo para fazer uma denúncia. A COP30 no ano passado, que reuniu vários bilionários do mundo inteiro, foi exatamente 1 hora da ilha do Marajó. Na época eu não me questionei, mas basta estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho pra gente entender que Epstein talvez tenha deixado um legado sujo, podre, um doente. E nada me tira da cabeça que isso continua. A pergunta é, aonde? Quem e como pegar eles? Acho que esse é um dos vídeos mais tristes que eu já fiz na minha vida. É muito triste falar sobre uma coisa que você não tem poder pra mudar. Eu peço muito a Deus e à justiça divina que faça cada um deles pagar por tudo, por todo o mal que fizeram. E eu peço muito a vocês que estão vendo esse vídeo que olhem por Marajó. Se cada um de nós cuidar de um pedaço do que é nosso, talvez a gente possa mudar o futuro, ou talvez não. Por hoje é só. Pois é, galera, é muito difícil, não quero me prolongar muito, mas Damares, né, falou muito e até a rainha dos baixinhos rebateu ela, né? E aí depois teve algumas outras pessoas de não tão influência. Depois veio também o ex-presidente, né, o do 22. Começou a bater nessa tecla, né? E por coincidência, né, ele nem conseguiu se reeleger. E não tô aqui dizendo que houve algum erro lá nas urnas, mas existe um sistema gigantesco sobre essa história das crianças. E eu acredito que na Bíblia diz assim, que existem alguns capirotos que você só consegue se livrar dele por intermédio de jejum e oração. E eu acho que esse é esse tipo de caso. Então, se você é um crente, um cristão, um visitante de templo de alvenaria, tire, a partir de hoje, pelo menos 1 minuto da sua vida para orar pelo nosso país, pelo nosso povo, para que o nosso povo melhore como pessoa, como caráter, como humanidade, como coração. Porque os políticos só fazem o que nós permitimos. Que nem lá no Nepal. Os políticos passou do ponto, pagaram o preço que tinham que ter pago. Então, galera, fique com Deus. Procure ser pessoas melhores. Se cada um brasileiro, 2 milhões, né? 214 milhões de moradores aqui no Brasil. Se cada um melhorar 1%, 1%, ano que vem a gente vai ter um país
214 milhões de % melhor. Deixe o seu like. Eu espero que esse vídeo tenha trazido pelo menos um pouco de informação para vocês. Eu estou fazendo a minha parte e faça a sua. Tenha uma ótima semana e tchau.